Ok, pessoal, mais um item importante a ficar atento nas rotinas do departamento pessoal são as súmulas e enunciados dos tribunais, principalmente o TST, o Tribunal Superior do Trabalho. O que são essas súmulas e enunciados de súmulas? Súmula de um tribunal ou de uma turma consiste no enunciado pelo qual este inscreve ou sintetiza um entendimento sobre questões que apresentam controvérsias na jurisprudência. Resumindo, tá? Uma súmula ou enunciado de súmula é quando um tribunal se reúne e toma decisão sobre um assunto que vem gerando várias ações, tá? No nosso caso, ações trabalhistas. Vou dar um exemplo para vocês. Em geral, os trabalhadores sabem que quando se faz horas extras durante a semana, se segue o percentual de pagamento mínimo que está previsto na CLT, 50%, ok? Se não tiver algum percentual diferente nos acordos e convenções coletivas. Mas quando o trabalho extra é realizado nos domingos e feriados e não há compensação, a maioria das pessoas já sabe que a hora extra será paga em dobro, ou seja, o adicional de 100%. E isso está previsto na CLT? Está previsto na Constituição? Está previsto em alguma legislação? Não. Isso é um enunciado, uma súmula. O enunciado 146 do TST, que diz que as horas extras prestadas nos domingos e feriados que não forem compensados serão pagos em dobro, sem prejuízo do descanso semanal remunerado, ok? Então, resumindo, o que são essas súmulas? Entram várias ações nos TRTs sobre um determinado assunto, hora extra nesse caso, ok? E vão se passando as instâncias nesses processos e depois se chega ao Tribunal Superior do Trabalho, ao TST. Lá o TST vê que tem várias ações sobre esse assunto, reúne o colegiado e toma uma decisão. Colegiado. E toma uma decisão, que é uma súmula, ou seja, pacifica o entendimento sobre um assunto. É importante você entender que essas súmulas, na prática, elas não valem fora do tribunal. O que eu quero dizer com isso? Essas súmulas são para orientar processos. Então, a partir do momento que se tem uma súmula dizendo que hora extras prestado nos domingos e feriados será paga em dobro, se alguém entrar com ação sobre esse assunto, esse juiz aqui, logo na primeira instância, na primeira fase, já vai dizer que já está decidido, porque já existe um entendimento sobre esse assunto, ok? Mas aqui fora, no mercado normal, isso não tem o valor de uma lei. Ou seja, se a DRT for te fiscalizar e isso não tiver no seu acordo ou convenção coletiva, ele não pode te multar porque você não paga hora extras em dobro em domingos e feriados, ok? A DRT, ela só segue os normativos legais. Então, o fiscal da DRT, ele só pode multar a sua empresa baseado em uma lei, uma portaria, um decreto, nunca em enunciados e súmulas dos tribunais, ok? Então, as súmulas e enunciados, elas servem para decisões sobre processos nos tribunais, ok? Não aqui fora. Mas, vocês vão observar, trabalhando no departamento pessoal, que tem alguns entendimentos, como a hora extra em dobro, que as empresas já têm o costume de seguir. Até porque a maioria dos acordos e convenções coletivas já colocam essa hora extra em dobro nos seus acordos. Mesmo que não coloquem, a maioria das empresas geralmente seguem alguns enunciados e súmulas por entender que é mais justo e coerente, ok? Não são todos, mas alguns vocês vão ver que as empresas já têm o costume de seguir, tá ok? Então os enunciados e súmulas servem para orientar decisões dos tribunais. Algumas vezes vocês vão ver que a prática que a sua empresa adota com relação a alguns cálculos não estão na legislação, mas ela segue uma orientação de tribunal, sem ter obrigação para isso, ok? Porque aqui fora, o que nos obriga a título de procedimento são as leis
os decretos e os demais normativos legais. Tá ok? Vamos para o próximo tópico.